E vamos dar uma salva de palmas, meus irmãos, bem forte para o nosso Deus. Glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. Tudo na paz? Senta um pouquinho em nome de Jesus. Dá um sorriso aí para o irmão que está pertinho de você. Diga para ele que bom que você veio na casa de Deus. Hoje é dia de vitória. Amém? Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10 e o versículo 25, em nome de Jesus. Evangelho de Lucas 10, 25. Quem tiver telefone aí, irmão, dá uma olhadinha na campainha do telefone para ele não tocar, não atrapalhar você, porque hoje você vai sair daqui com a grande bênção de Deus. Amém? Então não deixa nada atrapalhar você e tirar sua atenção, em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 25, em nome de Jesus. Glória a Deus. Posso ler, meus irmãos? Amém? Olha o que diz aqui a Sagrada Escritura, capítulo 10, versículo 25 de Lucas. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, um doutor da lei, um perito na lei, eu estava lendo agora há pouco uma outra tradução desse versículo aqui, 25, aí fala uma palavra um pouquinho diferente, um perito. Aí eu fiquei examinando que um perito, ele é aquela pessoa que ela examina os mínimos detalhes. Por exemplo, um perito criminal. Aconteceu lá um crime, alguma coisa, aí eles chamam o perito criminal. Ele coloca as luvas, ele coloca lá o seu equipamento todo, sua vestimenta, aí ele vem, ele coleta aquilo que ele acha interessante, ele vai lá e ele retira as impressões digitais, ele vai observar detalhes que ninguém passa a prestar atenção. O perito, ele examina os detalhes, os pormenores, aquilo que aos olhos das pessoas comuns passam desapercebidos, o perito não. Ele encontra uma grande história onde as pessoas passam os olhos e nem prestam atenção naquilo. Um fio de cabelo para um perito conta muita história, e às vezes a gente passa os olhos e nem prestou atenção que tinha um fio de cabelo ali. E o perito pega o fio de cabelo, ele examina e ele vai descobrir de quem é aquele fio de cabelo. Ele vai pegar lá as informações genéticas, aí vai pegar algum suspeito e vai falar: esse fio de cabelo é dessa pessoa, e essa pessoa esteve aqui na cena do crime. Ela está dizendo que nem conhece o fulano, e o fulano amanheceu morto aqui. Nós achamos um fio de cabelo aqui nesse sofá, aqui no banco desse carro. Como é que ela está dizendo que nem conhece? Conhece sim. O perito, ele consegue colocar alguém dentro da cena do crime ou tirar. Ele tem esse poder de examinar os detalhes. Então diz aqui que um doutor, um perito da lei, ele chega para Jesus com uma pergunta, e o próprio texto diz aí, ele estava tentando Jesus. Eles queriam achar assim, alguma brecha, algum defeito para acusar Jesus. Aí o perito, o doutor da lei, ele faz uma pergunta, e essa pergunta, irmão, eu achei ela muito interessante. O versículo 25 fala: Mestre, o que eu farei para herdar a vida
eterna. Ele entendeu uma coisa, irmão, e ele sabia disso, porque ele era um perito da lei. A vida eterna, você não compra ela com dinheiro. A vida eterna, você não conquista ela pelas suas boas ações, se você é uma pessoa muito caridosa. Se bem que fazer caridade, irmão, é um dever de todo cristão. Diga amém, Jesus. Tem que mostrar o amor de Deus através das suas ações. Mas você não conquista a salvação pelas suas obras, pela sua caridade. Aqui ele entendeu, o doutor da lei, ele entendeu que a salvação, ela se herda. Ela é conquistada através de alguma coisa que não é os méritos próprios. Ele disse: o que eu tenho que fazer para herdar essa vida eterna? Porque ele sabia por A mais B, lá no fundo, que ele não tinha essa vida eterna. Nós temos que ter essa pergunta, irmãos, dentro de nós: o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Não precisa você abrir não, porque o texto vai ficar basicamente a mensagem aqui. Mas nesse mesmo evangelho aí de Lucas, lá no capítulo 19, fala de Zaqueu. Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. O publicano era o cobrador de impostos. E diz lá o texto de Lucas que o Zaqueu era rico e ele queria ver quem era Jesus, e ele não podia por causa de uma questão de muita gente naquele lugar. Então ele tentou de todas as maneiras encontrar Jesus, saber como era Jesus, conhecer Jesus, não podia. Até que ele viu uma figueira, subiu naquela figueira, ali em cima ele ficou, Jesus o viu, e Jesus falou para ele uma coisa que às vezes passa desapercebido de nós. Deus às vezes fala com a gente, irmão, de uma maneira assim, muito suave, e você tem que pegar os detalhes quando Deus fala com você. Jesus falou para Zaqueu: Zaqueu, hoje me convém pousar na sua casa. Jesus não falou para Zaqueu o seguinte: hoje convém a você que eu pouse na sua casa. Não, foi o contrário. Jesus disse: hoje convém a mim, me convém eu pousar na sua casa. Ou seja, aquele dia era o dia da visitação de Jesus na casa de Zaqueu. De vez em quando você vai receber umas visitações de Deus na sua vida. Ele vai abrir algumas portas. Só que você tem que ser sábio. Diga: sabedoria é dom de Deus. Você tem que ser sábio. Às vezes as visitações de Deus vêm de uma maneira que jamais você imaginaria. Voltando aqui para o texto, preste atenção nisso aqui. Versículo 25. Se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Essa pergunta deste moço, nós temos que fazer também para Jesus. Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Qual é o passo que eu tenho que dar para eu conseguir essa bênção aí? E ele vai falar ao seu coração. Ele vai mostrar para você. Para alguns ele vai dizer: olha, você tem que deixar determinada coisa. Para outros ele vai falar uma outra coisa, irmão. E muitas vezes as pessoas, elas ouvem, mas elas não vão concordar com Jesus. Teve um que chegou para Jesus e falou assim, foi o jovem rico, está no Lucas também. Ele disse assim: mestre, o que eu tenho que fazer para conseguir a salvação, a vida eterna? Mesma pergunta desse doutor da lei aí. O que eu tenho que fazer, mestre? E Jesus, ele então foi dando as orientações. Aí Jesus o amou, porque ele disse que guardava os mandamentos. Jesus falou para ele guardar os mandamentos e ele ia viver. Aí ele diz: mas os mandamentos, desde a minha mocidade eu tenho guardado. O que ainda me falta? Jesus olhou para ele e o amou, porque ele guardava os mandamentos, mas disse a você: falta uma coisa. Pega tudo que você tem, vende e dá para os pobres. Aí ele ficou triste, porque ele amava muito o dinheiro que ele tinha, a riqueza que ele tinha, aquilo que ele tinha conquistado. Irmão, quando nós morremos, quem tem carro aqui, você vai levar o carro para a sepultura? Não. Pode até levar, mas não vai usar, vai? O dinheiro do banco vai servir para alguma coisa? Para nada.
A casa que você mora, você não vai levar. Nada, absolutamente nada você vai levar. Então para que se apegar às coisas desse mundo? Tem gente que está brigando, ouve aí. Quem está ouvindo, diga amém. Tem gente que está brigando hoje com a família por causa de um lote, um terreno. É 200 metros quadrados para dividir para 20 pessoas. Dá para fazer o que com 200 metros quadrados para 20 pessoas? Faz uma conta aí. Quanto é que vai dar para cada pessoa? 10 metros? O que você vai fazer com 10 metros? Ai não, mas estou brigando, eu vou matar ela, eu vou entrar, aquela confusão toda. Tem que estar brigando por causa de R$2.000. Não, esse R$1.000 é meu. E briga com a família, irmão, por causa de coisas assim tão ridículas, que você olha e fala, gente, a vida aqui nesse mundo é tão curta, mas tão curta, e as pessoas estão perdendo o tempo delas com aquilo que passa. E hoje ela tem e amanhã ela não vai ter mais. O camarada, alguns anos atrás, tinha um carro muito bonito. Hoje o carro está todo velho, enferrujou, o motor travou, já não presta mais para nada. Então as pessoas estão brigando ou procurando ganhar aquilo que daqui a pouco perde. O homem aqui, ele perguntou para Jesus, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida? Não aqui, porque aqui não é eterna, aqui é temporal. Ela tem um começo e ela tem um fim. Tem uns que vão viver 80 anos, 60, 25, 48, 99, 110, mas um dia a pessoa vai partir. E quando ela partir, tem uma coisa chamada eternidade. É aí que na verdade começam as coisas. E ele perguntou, o que eu tenho que fazer para herdar isso aqui? Jesus responde para ele rapidinho. Versículo 26. E ele lhe disse, o que é que está escrito na lei, como você lê? E ele respondendo disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele resumiu um monte de mandamentos em 2. Ame a Deus acima de tudo, e o seu semelhante, o seu próximo, igual você ama a você. Você gosta, por exemplo, de roupa boa? Gosto. Eu tenho uma roupa aqui em casa que está mais ou menos, só está com 2 furos. Não dê ela para ninguém. Chega aquela cesta básica, por exemplo, e vem um macarrão que vem com bicho. Isso aqui eu vou dar para o fulano. Não dá. Porque se está com bicho, não serve para você e também não serve para quem? Para o outro, não vai servir. Não é que está com bicho, não dá. Aí veio esse arroz aqui, ele só está um pouquinho estragado. Eu vou doar para a obra de caridade. Não, se está estragado, joga o quê? Fora. Compra um feijão, quer dar? Vou dar. Compra um feijão bom então, que Jesus disse, ame o seu próximo como a você mesmo. Então, do mesmo jeito que você gosta de coisa boa, outra pessoa também gosta de coisa boa. O camarada tem uma empresa e ele gosta de viver bem. Ele pode pagar, tem X funcionários, uma empresa grande que tem 100 funcionários. Ele podia pagar os 5.000 de salário, mas ele paga 1.100. O lucro que aquele funcionário gera para ele é muito grande. Ele podia pagar 5.000, ou seja, 5 vezes mais, mas ele paga 1.000 e come 4. Aí vai chegar na idade de 80 anos com câncer. Que todo aquele dinheiro que ele juntou e comprou mais e adquiriu mais, não vai servir para absolutamente nada. E ele com aquela ganância, não, eu tenho que ter mais 2 casas, eu tenho que comprar mais 4 lotes, eu tenho que ter mais 5 carros. Para quê se você tem um corpo só? Tenha um e seja feliz. Às vezes achei bonito uma história, a pessoa tinha condições financeiras e o funcionário trabalhou durante algum tempo. Chegou um dia que o patrão foi lá e disse, olha, você está comigo há tantos anos e eu nunca lhe dei nada, então eu estou lhe dando esse automóvel aqui a você. Mas que isso, é muito caro, não merece sim, merece ter muito mais,
porque muito do que eu conquistei é graças ao seu trabalho, porque se você não estivesse trabalhando comigo, eu não teria o que eu tenho. Você me ajudou. Isso aqui é nada. Quer dizer, é a recompensa. Amar o seu próximo como a você mesmo. Aí diz aqui o versículo 27. Respondendo ele disse, Jesus falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele disse: responder-te bem, faze isso e viverás. Então o doutor da lei entendeu, ele sabia que tem que amar o próximo e tal. Jesus falou isso. Aí o versículo 29, ele porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Aí Jesus vai contar uma história a ele. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-se retiraram, deixando-o meio morto. Preste atenção nessa historinha que Jesus contou, porque quando a gente conta uma história a alguém, a gente fala lá no dentro da pessoa, sem ofender ela, que o homem queria saber quem que é o meu próximo. Jesus lhe contou uma parábola, mas dentro dessa parábola que tem ali um alvo principal, tem algumas lições para nós. Ele disse aqui que o homem saiu de Jerusalém, ele foi para Jericó. Jerusalém, eu lendo na Bíblia Jerusalém, eu entendo que é a cidade santa, o lugar do povo de Deus, pelo menos no tema bíblico, no sentido bíblico. Quem está entendendo, diga amém. Não é que Deus está num lugar só, não é isso, mas é o sentido bíblico. Alguém estava em Jerusalém e decidiu ir para Jericó. Jericó, você vai ler na Bíblia que é um lugar que não era muito legal. Sobre aquele lugar veio uma maldição, ninguém podia reedificar a cidade, as muralhas caíram e ninguém podia reedificar aquela cidade. Então eu entendo no sentido bíblico que Jerusalém é um lugar de coisas de Deus e Jericó é uma queda, é um lugar de desvio. Então alguém sai de Jerusalém e decide ir para Jericó. No meio do caminho ela foi assaltada. Os salteadores, os ladrões, roubaram esta pessoa. O que você tem? Você tem uma coisa muito mais valiosa. Tem gente que tem anel de advocacia, gastou muito dinheiro para comprar aquilo. Então um diamante, um negócio lá, uma pedra. O outro é o anel de ouro e não sei o que. O outro tem uma casa. O outro tem um carro, 2 carros, 5 carros. Tem carro que custa 1 milhão, 2 milhões de reais, muito dinheiro. Mas o que você tem de mais valor não é isso aí que o bandido pode roubar. Que o bandido pode chegar com a arma e roubar o seu anel, roubar o seu relógio caro. Alguém pode invadir a sua casa, pode enfiar uma arma na cabeça e levar o seu carro. Isso aí alguém pode levar. Mas o que é mais valioso na sua vida não é as coisas materiais, são as espirituais. Você está em Jerusalém, diga amém. Você é alguém importante. Se você sai de Jerusalém por vontade própria e vai para Jericó, no meio do caminho você pode ser roubado. O salteador, o ladrão da história, é Satanás, e ele pode roubar a sua fé e você murchar. É aquela pessoa que já não tem mais alegria de nada. Pastor, eu não tenho alegria de ler Bíblia, de orar, vir à igreja, de dizimar, de ofertar, jejuar, evangelizar. Pastor, vigília, eu não tenho mais prazer em nada. Eu perdi o prazer das coisas de Deus. Eu perdi até o prazer de viver. Eu estou vivendo por viver. O ladrão conseguiu, no meio do caminho, entre você sair de Jerusalém e chegar a Jericó, naquele caminho o ladrão conseguiu roubar você. Ele roubou sua comunhão e você nem percebeu que foi se afastando. Quem está entendendo, diga amém. A pessoa não percebe. Diz, pastor, eu vou na casa de Deus, eu já não sinto mais aquela presença de Deus.
O que está acontecendo comigo? O homem saiu, Jesus contou a história. Desceu de Jerusalém, foi para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando meio morto. Ele estava meio morto, não completamente. Aí, irmão, por aquele caminho, preste atenção agora, versículo 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. O que um sacerdote fazia no templo? O sacerdote era o sacrificador, era aquele que fazia o sacrifício. As pessoas chegavam com um animal, uma ovelhinha, um animal lá para o sacrifício. Aí o sacerdote pegava aquele animal, sacrificava aquele animal. O sangue derramado daquele animal representava lá na frente o sangue de Jesus. O sangue dos animais, dos bodes, dos carneiros, das ovelhas, aquele sangue representava a vida. Então, quando o animal perdia a vida, ele estava dizendo o seguinte: eu estou pagando com a minha vida pelo pecado e o erro dessa pessoa. Que na verdade isso tipificava Jesus, que veio e pagou com a vida dele para eu e você sermos salvos. Então o sacerdote, ele era um sacrificador, ele resolvia o problema das pessoas, só que só no tempo. Quando ele passa pelo caminho e vê o homem caído, o que ele faz? Absolutamente nada. O problema daquele homem caído no meio do caminho não interessava para o sacerdote, porque o sacerdote estava sendo sacerdote somente dentro do templo e não lá fora. Ele tinha que passar pelo menos um copo d'água e perguntar ao amigo: o que aconteceu? Eu fui assaltado, deixa eu levantar você aqui, deixa eu lhe ajudar. Mas ele não se incomodou com a dor do homem caído. Jesus estava falando dentro da alma da pessoa religiosa lá. Aí o versículo seguinte fala assim, o versículo 32: e de igual modo também um levita chegou àquele lugar e, vendo, passou de largo. O que era o levita? O levita era um auxiliar, um ajudante do sacerdote. Os sacerdotes faziam o sacrifício, as coisas do templo. E quem que ajudava o sacerdote no templo? O levita. Ele também ajudava nas funções operacionais do templo, a organização, a limpeza, os preparativos. Ele ajudava nas coisas de Deus, mas dentro do templo. Irmão, o que é mais importante numa igreja? Um púlpito de madeira ou uma pessoa? O que é mais importante? Uma pessoa. O que vale mais? Um pedaço de madeira ou uma alma? Uma alma. O levita se preocupava muito em manter a mesa limpa, cuidar dela. A mesa ficava limpinha, botava o pão, arrumava lá as coisas do templo, ajudava lá a fazer a limpeza do sangue que caía lá em determinado local do piso, deixava tudo limpinho. Ele cuidava muito bem das coisas materiais da igreja, mas ele não cuidava das pessoas caídas lá fora. Ele passou de largo e não se importou com aquilo. Mas diz aqui o seguinte, olha só, versículo 33: mas um samaritano, esse aí morava lá em Samaria, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima, o que, meus irmãos? Compaixão. Olha só isso aqui. O camarada nem era dali, daquela região, estava passando ali por um acaso. Ele não morava ali, ele era um samaritano. Ele estava passando de viagem. Quando ele passa, ele viu. Ele não era um sacerdote, não botava aquela roupa bonita, ia lá, nada disso. E nem um levita, nem nada na igreja ele era. Ele era apenas uma pessoa comum. Aí ele passa e vê o homem caído. O que ele faz? Ele se move, que diz, se move de íntima compaixão.
Íntimo está falando lá de dentro. E compaixão, você pega a palavra compaixão, passa uma faca no meio assim, divide ela em duas partes. Com e a paixão. Paixão é o sofrimento. Alguém diz, estou apaixonada por outra pessoa, a pessoa fica sofrendo por aquilo. Não é assim a paixão? Que é sofrimento. O que é compaixão? Você se colocar no lugar daquela pessoa. Se eu tivesse caído igual aquela pessoa está, como eu me sentiria? Será que eu gostaria de ouvir críticas ou de ser ajudado? Porque tem gente que sabe fazer o que, irmãos? Apontar o fulano caiu, fulano cometeu tal erro. Mas o que é que você fez para ajudar ele? Nada. Quem está entendendo? Nada. Tem gente que só sabe, você viu o que o fulano fez? Pois é, ele fez. E você fez o que para ajudar ele? Nada, que o problema não é meu. Olha só, o samaritano passou e viu o homem caído. Ele fez diferente do sacerdote e do levita. Ele se moveu de íntima compaixão, foi até o homem caído. E diz assim o verso 34: aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, tudo que mais te gastares, eu te pagarei quando eu voltar. Esse samaritano aqui, que está oculto na história, é o próprio Jesus, que não é desse mundo, mas estava de viagem, passando. A viagem dele ficou aqui nessa terra 33 anos. Ele estava de viagem, passando. E quando ele viu uma pessoa caída, ele fez diferente da religião fria. Ele fez diferente daquela religião fria e morta. Ele se moveu de íntima, ele sentiu a dor daquela pessoa. Foi lá, pegou, colocou em cima lá do animal, levou para uma estalagem, cuidou dele e falou com o dono da estalagem: olha, eu estou partindo, eu estou indo, mas cuida dele. E o que ele gastar, te der de despesa, quando eu voltar, eu vou pagar você. Um dia Jesus vai voltar. Quem crê nisso? Vai voltar. E ele às vezes coloca na sua mão alguém para você ajudar. Eu não faço isso, isso não é problema meu. Às vezes é. E ele fala a você: olha, quando eu voltar, eu vou pagar você, não vai ficar de graça. Toda despesa que ele te der, eu vou lhe pagar, eu vou lhe retribuir, eu vou recompensar você. Diz aqui então, lê de novo o versículo 35. Partindo outro dia, tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo que mais gastares eu te pagarei quando voltar. Um dia ele vai voltar. E aquela obra que você está fazendo para Deus, ele vai recompensar você. Aquela visita que você fez para aquela pessoa, ele vai recompensar você. Aquela ofertinha que você deu na igreja para ajudar nas missões, ele vai ajudar você. Às vezes você fala: puxa, a minha oferta era tão pouquinho, não dava para fazer nada. Mas é aquela oferta tão pouquinho que você deu. Às vezes foi aqueles 100 reaisinhos. Pastor, diante de uma despesa tão grande aí, de evangelização pelo mundo, 100 reais é nada. Verdade, é nada. Para alguns dar esses 100 reais é um sacrifício tremendo. Mas aquela sua ofertinha ajudou alguém a ouvir falar de Jesus. Aquela cesta básica que você comprou. Pastor, tem um vizinho lá que está passando um problema sério, e já tem um tempo, e é uma pessoa trabalhadora, pastor, mas ficou desempregado e está doente, não consegue sair para fazer nada, e está difícil lá, e eu, pelo menos, eu estou ajudando com a cesta básica. Eu não tenho muito não, mas eu fui ali e comprei uma cesta básica. 100 reais custa uma cesta básica, da mais simples. Eu fui lá e ajudei ele. Mês que vem eu vou ajudar de novo. Eu estou feliz, pastor, sabe por quê? Porque eu tenho esses 100 reais para ajudar o meu vizinho com a cesta básica. Alguns anos atrás eu não tinha, mas agora eu tenho. Diga amém. E você vai lá e faz. É aquele parente. Ô irmão, vou ser bem sincero,
A gente tem uns parentes que é muito chato. Quem tem parente chato? Todo mundo tem uns parentes chatos. Tem ou não tem? Tem. Tem gente da família, e foi Deus que colocou essa pessoa na sua família para provar a sua fé. Amém, Jesus? Foi. Uma vez, um dia desse, perguntaram para um pastor: pastor, tem um negócio aí na internet, uma página aí no Facebook. Ô pastor, por que os irmãos brigam tanto? Aí ele respondeu de uma maneira engraçada, disse: irmão, foi Deus que colocou os irmãos dentro da família. Ele colocou para você brigar com ele. Então briga. Amém, Jesus? Seja feliz com seu irmão. Deus abençoe. Foi Deus que te deu esse irmão. Briga com ele. Foi irmão, foi Deus que deu para a gente brigar, para provar a nossa fé. Eu achei engraçado. Ele contou de uma maneira assim, engraçado, tentando contornar a situação. Achei engraçado o jeito dele explicar. Às vezes você tem uns parentes que é meio complicado. Ai, não gosta da fulana. Mesmo sem gostar, ajuda ele ou ajuda ela. Ame o seu próximo como a você. Mas fulano é muito chato. Pois é, irmão, mas faz a sua parte. Vai lá e ama aquela pessoa. Aprenda uma coisa: incondicionalmente. Se a pessoa merece ou não merece, você vai lá e faz a sua parte. Ah, mas fulano é uma ingrata. E daí? Vai lá e faz a sua parte. Tem coisa que você faz, irmão, sem vontade nenhuma. Ser bem sincero, seja sincero. Tem dia que você vai trabalhar, às vezes é segunda-feira que acontece isso, que parece que a gente gasta energia tudo no sábado e domingo. Chega no final do dia, não tem. Aí você já está imaginando segunda-feira. Nossa, vai segunda-feira, tem que acordar às 5 da manhã, pegar aquele ônibus confortável, que tem ar-condicionado, que tem 8 lugares vazios do meu lado. Não existe isso aí, né? E aí você já começa a imaginar que vai passar 2h30 em pé. Aí você vai trabalhar mais 8 horas em pé. Que legal. Aí segunda-feira você já não está assim, né, com aquela empolgação. Mas mesmo sem vontade nenhuma, você vai ou não vai? Vai, você vai trabalhar. Você vai. Ontem foi sábado. Aí ontem eu tinha que ir na academia de tarde. Ô irmão, ser bem sincero, eu só fui porque o carro me levou. Eu liguei assim e fui, mas eu não queria ir. Aí desliguei o carro, falei: gente, eu vou voltar para casa, eu não estou com vontade de ir nessa academia. Não estou, nem um pouquinho. E lá é gostoso, tem ar-condicionado, aquele ambiente assim gostosinho, que vento gostosinho, você quase nem soa. O ar-condicionado é bem gelado. Eu falei: mas eu estou com preguiça hoje, eu não estou com vontade de pegar esses pesos. Eu olhava para o peso assim, o peso de 5 quilos parecia que era 50. Eu falei: meu Deus, que preguiça que eu estou hoje. Estou com uma preguiça. Eu falei: mas nem que for sem vontade, mas eu vou aqui, vou fazer meus 20 minutos de esteira, vou andar. Aí eu vou pegar um peso, vou levantar, vou abaixar, vou para lá. E eu tenho que fazer. Passei lá quase 1h30. Aí quando eu saí de lá, eu já saí mais animado. Amém? Tem coisa que você não está com vontade nenhuma de fazer, mas vai e faz. Tem dia que você vai estar sem vontade nenhuma de vir na igreja. Eu não estou com vontade hoje de vir na igreja. Mas vem do mesmo jeito, com vontade ou sem, vai e faz a sua parte. Aí não estou com vontade nenhuma de lavar essa casa hoje, lavar esses pratos. Eu duvido a irmã que faz oração: Jesus, manda muito prato para eu lavar hoje. Tem essa irmã? Tem. Manda muita roupa, que o menino suje tudo hoje, que ele acabe com o guarda-roupa dele, que ele vá 5 vezes para a rua jogar bola, e as 5 vezes ele troca de roupa. Eu duvido que tenha essa irmã aí que faz essa oração. Tem? Não tem. Tem não. Acho que essa irmã aí não nasceu. Aí ela olha aquele tanque assim, cheio de coisa, para ajudar a máquina de lavar ainda quebra. Oh, maravilha. Ela não tem tanquinho, e o parente mais próximo é 5 dias de viagem. Meu Deus do céu. Aí ela vai lavar aquela roupa, mesmo sem vontade. Ela faz ou não faz o serviço? Faz. Estou com vontade nenhuma de ajudar fulano, que ele não merece ajuda. Estou com vontade nenhuma de orar para fulano de tal, para que essa pessoa mudar de vida, mas faz. Estou com vontade nenhuma de fazer tal coisa, faça. Diz aqui o seguinte, versículo 35 em diante: partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, tudo que mais gastares eu te pagarei quando... irmão, Jesus um dia vai voltar e ele vai recompensar você, ele vai te pagar.
Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Irmão, o rapaz foi lá querer arrumar confusão com Jesus. Ele foi e levou um tapa na cara. É o que eu tenho que fazer para conseguir vida eterna, tal. O mandamento. O que você tem aprendido aí do mandamento? Isso. Deixa eu lhe contar a história. Conta a história e no fim dá uma tapa na cara dele. Diz assim: você aprendeu? Vai e faz da mesma maneira. Pega essa palavra para você. Se nós pudéssemos dar um tema a essa mensagem aqui do bom samaritano, qual a mensagem que eu daria? O título é isso aqui, ó, a última frase: vai e faz da mesma maneira. Fazer o quê? Ame ao seu próximo como a você mesmo. O dia que você vê alguém caído, não aponta o dedo não. Ih, fulano caiu. Ele caiu, por que ele caiu? Não sei o que, porque ele é pecador. Quantas vezes você orou por aquela pessoa? Eu nunca orei por ele, nunca orei por ela. Então ora para ela não cair. Amém, Jesus? De novo, que caída já está. Tem que orar para a pessoa levantar. Tem mulher que nunca orou pelo marido. Aí o marido começa a fazer umas coisas erradas. Não, ora por ele, para ele não cair. Tem marido que nunca orou pela esposa, para a esposa não ceder à tentação. Ô irmão, vou falar um negócio aqui rapidinho, que eu já estou acabando a mensagem. Tem marido que é bobo. Ele não elogia a esposa. Ele não fala que ela é bonita. Não diz que ama ela. Aí tem lá no trabalho. Você entendeu? Quem entendeu? Que passa perfume, que chega com aquela voz: bom dia, né? Elogia ela. Ela fala: você para com essas brincadeiras. Só mulher casada. Mas ela não ouve nenhum gracejo do marido. O marido nunca elogia ela e o cara lá vive elogiando. Cuida da sua mulher. Amém, Jesus? Elogia ela, para que ela está bonita. Mas pastor, ela não está. Culpa sua, paga uns cabeleireiros para ela. Amém, Jesus? Dá um dinheiro para essa mulher fazer uma unha, Jesus. Passar um negócio na cara, pelo menos uma vez no mês. É ou não é, irmão? Ele não cuida dela e quer que a mulher fica bonita. E depois reclama, custa caro isso aí. Dá um dinheiro para ela, abre a mão. Dá. Não tem dinheiro, pastor, porque é muita conta. Mas de vez em quando faz um sorteio lá. Essa conta vai ficar para lá. Esse dinheiro vai ser para a mulher. Amém, Jesus? Joga as contas para cima e pega duas. As outras vai sobrar dinheiro. Vou dar para ela fazer um negócio. Fala que ela está bonita. Amém, Jesus? Fala que você gosta dela. Fala que você ama ela. Ela precisa ouvir isso aí. Ela não fala: pastor, não precisa, que eu já estou casado já há 40 anos. E daí? Ela continua casada com você. Vai lá e fala. Por quê, irmão? Cuida do que é seu. Aqui diz para você amar o seu próximo como você. Você tem um próximo aí tão próximo e você não está cuidando do seu próximo. Cuida do seu próximo. Ora e faz também a sua parte. Ora pela sua esposa, ora pelo seu marido, ora pelo seu filho. Tem pai que não abraça o filho. Mas ele é homem, daí é seu filho. Mulher, abraça, fala que ama. Amém, Jesus? Dá um beliscão, fala que, eu amo você. Não sei, faz alguma coisa. Ama o seu próximo. Tem uns próximos tão próximos, irmão, e a pessoa não cuida. Ama o seu próximo como a ti mesmo. Jesus falou aqui, a última frase para eu fechar a mensagem: vai e faz da mesma. Faz isso aí, ama o seu próximo como a você mesmo. Pega esse recado de Deus aí, que Deus fale mais com você. Amém? Vamos ficar de pé que eu quero orar com vocês agora. Vamos agradecer a Jesus. Pai, muito obrigado por essa palavra. Nós tomamos posse da bênção. E eu te peço no nome de Jesus, passa aqui nesse lugar com teu poder, na vida de cada pessoa que está aqui na igreja e na vida dos nossos irmãos que acompanham a transmissão do culto. E eu peço uma bênção sobre a vida de todos. Cura, liberta, restaura, traz a paz. Oh meu Deus, em nome de Jesus, ilumina os olhos do nosso entendimento, para que a nossa mente seja uma mente sábia. A sabedoria é um dom do Senhor. Abra a nossa mente, Deus, para nós podermos ser vencedores.
para nós podermos ser sábios, para que nós podemos ser conquistadores de vitória. Oh Jesus, ajuda-nos. Ajuda-nos a cada dia, meu Deus, a caminhar na tua presença. Aleluia. Ore calabacete rebecanta lamanate alalabacete alabalabas. Aleluia, 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 aleluia. Ere canta labasso chorobalacederebere canta lamachalabacedereberianda. Glória a Deus, nós te adoramos, Pai. Nós louvamos ao Senhor, que é maravilhoso. E que o teu poder passe em cada pessoa agora, destruindo todo o mal, todo o embaraço, tudo que não presta seja arrancado, e a bênção do Senhor se manifeste, em nome de Jesus. Oh, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço pela vitória. Você pode louvar a Deus nessa hora, minha irmã. Você pode louvar a Deus nesse momento, meu irmão. Esse é o seu momento. Esta é a sua hora, no nome de Jesus.